Mineiro das Camisas. Preço baixo, qualidade alta, frete gratuito para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes. Link no comentário fixado. Futebol é a minha vida, é a minha grande paixão. Cara, eu tava muito concentrado pro jogo, como se eu fosse jogar. Meu envolvimento não é puramente financeiro, profissional. Ele se mistura com a emoção do esporte, do jogo, da conquista, dos objetivos, das derrotas. O plano da recuperação judicial vai ser apresentado hoje, né? Provavelmente essa semana vão ter várias notícias sobre esse assunto. A recuperação judicial é uma manobra legal para renegociar dívidas com credores e evitar a falência de empresas ou até mesmo de associações, como no caso do Cruzeiro. Na verdade, hoje existem dois cruzeiros. O Cruzeiro Associação, que é o Cruzeiro antigo, e o Cruzeiro SAF. O Cruzeiro Associação é quem está em recuperação judicial. E o Cruzeiro SAF, ele vai ajudar de forma voluntária no pagamento das dívidas antigas. O processo de recuperação judicial ele é bastante complexo. Ele envolve uma dívida de 700 milhões, porque ele abarca a parte trabalhista e civil, 840 credores. Criaram a SAF, que, para mim, oficializou o calote e enterrou os credores. As pessoas mais exaltadas falam que chega a ser ridículo, eles falam calote, mas se não fosse a recuperação judicial, não ia ter dinheiro para se pagar todos os credores. Todo mundo ia sair com o mão abanando. Eu acredito que é o único remédio possível para um endividamento tão alto, tão profundo, como eu falei, da associação. A balança financeira da SAF do Cruzeiro precisava de equilíbrio. Por isso era fundamental buscar meios para reduzir despesas. Conseguimos finalmente resolver a situação do Rômulo, assinados os contratos na sexta-feira. Então, excelente, né? A gente vai passar de um problema de 7 milhões no ano que vem para um problema de 1,5 no ano que vem, né? E a gente ainda paga ele há algum tempo aí. Amanhã eu tenho uma reunião aí com o empresário do Machado para ver se a gente resolve a renovação do contrato dele. Eles estão nitidamente querendo ganhar tempo para ver se aparece alguma outra coisa, porque ele, pelo fato dele ter ido bem aí esses últimos jogos, eu sinto que eles estão querendo valorizar o jogador. Outra preocupação da diretoria era evitar o clima de já ganhou entre os jogadores. Como a gente está sentindo que o ambiente está muito festa, depois eu quero até pegar o Pesolano um pouco de já trabalhar com outras metas aí para não virar... Eu já não gostei muito do último jogo, porque a gente jogou mal pra caramba. Claro que eu tenho contexto, mas a gente não quer deixar soltar, ficar muito solto. Então, até porque a gente quer ser campeão. Muita festa, muita celebração, muita comemoração. Ascenso matemático que é bom nada. Zero. ¿Qué aconteció esta semana? Y eu crecí más como entrenador. Nunca más va a acontecer en Sudamérica que eu dé 3 días libres. Nunca más en mi vida. Vocês me fizeram crescer muito. ¿Por qué? Porque nós aquí en Sudamérica no estamos preparados para eso. No estamos preparados. ¿Cuál es el problema del jugador de fútbol? No sabe aprovechar eso. Porque la cabeza de nós es una merda. Había mucha alegría antes de conseguir lo que necesitamos conseguir.
Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Si você está perto, tiene un rival perto y comienza esa alegría antes de un momento, pierde el campeonato. E aí a hora que eu vejo algumas reações de não cumprir o horário, de não chegar na hora, de não estar com o nível de atenção que a gente já esteve há um tempo atrás, será que vale? 2 semanas, 3 semanas que você não está chegando 8:40. Algunos jogadores están llegando 8:45, 8:50, 9 horas. Eso, ¿vocês acham que no lo ven? Vocês trocan la vida de una persona. Una semana de una persona cualquiera que gana $2.000 por mes. Vocês trocan el día a día. Si es un día bom, si es un día ruim. Y vocês acham que está todo feito? No, nada está feito, gente. Tem que respetar las reglas, ¿sí? Horarios de trabajo, horario de llegada para la comida, horario de concentración. A partir de que você entiende todas las reglas fuera de campo, va a entender las reglas dentro del campo y va a entender el porqué el comportamiento del equipo dentro del campo. Si você fuera de campo es una bagunza, dentro del campo va a ser una bagunza. Y eso para mí es muy importante. Paulo frisava bastante que a gente não tinha conquistado ainda, não tinha nada ganho, tinha que todo treino, todo jogo, no dia a dia, a gente tinha que se dedicar ainda mais, né, para ficar cada vez mais perto, né, de conquistar o acesso. No fim de setembro, o Grupo City enviou um documento oficializando sua proposta pela compra de 90% das ações da SAF do Bahia. A SAF do Bahia ela é diferente em relação à de Botafogo e Cruzeiro, porque por ter feito tudo depois, ela conseguiu antecipar várias das tarefas. Então não é que ela chegou a um acordo preliminar, já anunciou como o novo dono e depois foi negociar. Primeiro ela fez a diligência das contas, negociou todas as cláusulas contratuais, amarrou todo o negócio e chegou para o Conselho Deliberativo e para os sócios do Bahia com o negócio pronto. A estratégia de se colocar no mercado, de buscar o investidor, de estruturar um processo longo e bem desenhado, foi muito positivo e foi muito inteligente do ponto de vista do clube. Eu creio, né, que dentro do perfil do Grupo City, né, comprar um clube como o Bahia, a SAF de um clube como o Bahia, é uma mudança de rota, tenho essa impressão, porque geralmente eles buscavam clubes menores que não tivessem aquela carga histórica que dificulta a relação com a gestão e com a torcida. Corre de torcedores na área de desembarque do aeroporto. Seria alguma contratação de última hora para ajudar o Bahia no acesso para a Série A? Mais importante que isso, estava chegando a Salvador o homem forte do Grupo City, responsável pela SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Ferran Soriano se junta a uma comitiva do Fundo de Investimento Árabe que está em Salvador desde o início da semana. O fato de ser um clube com a torcida tão presente e tão fiel como é a torcida do Bahia, isso tem impacto econômico, né? O investidor vê isso. Então ele precisa vender camisa, ele precisa ter um estádio cheio, ele precisa ter uma torcida presente. Quando a gente avalia a venda de um clube de futebol, tem vários elementos para considerar, né? Qual é o investimento que esse novo dono promete fazer? Qual é a capacidade de gestão de futebol que esse novo dono tem? E eu entendo que o City, ele combina as duas coisas. O Bahia continuava lutando pelo acesso na Série B, mas começou a ter seu lugar ameaçado no G4 após uma sequência de 5 jogos sem vitória. Já o Botafogo teve um grande mês de setembro na Série A, com 3 vitórias e 1 derrota. Na 9ª colocação, o time colou no G8 e passou a sonhar com uma vaga na Libertadores. As melhores memórias que eu tenho, né, no Mineirão são com meu pai, né? Então o meu maior medo era o Cruzeiro não voltar e eu não conseguir levar a minha filha junto comigo para ir no campo. Então assim, cara, até emociona, é um sentimento muito bacana que essa turma que está aqui, né, os gestores, os jogadores e o treinador propiciaram a gente a voltar a ser o que a gente era. O fisioterapeuta Edu Ester é um dos cruzeirenses privilegiados que trabalham no clube de coração. O Edu é um baita profissional, muito capaz e muito torcedor também. Ele é um cara que conhece a história do clube, então ele passa certas coisas que para nós que estamos chegando e que não temos história no clube, é importante. Edu Ester, Marco Antônio Ferraz, Sorriso, Giovana, são alguns dos cruzeirenses que representam dentro do clube
a paixão de 10 milhões de torcedores. Àquela altura, todos só pensavam em uma coisa: confirmar o retorno à Série A do Brasileirão. Porque não era o nosso lugar ali. Nosso lugar nunca foi a segunda divisão. Mas 2 vitórias eram suficientes para confirmar o acesso com 7 rodadas de antecedência. O próximo adversário era o CRB em Alagoas. Um desafio não só para os jogadores, mas também para quem cuida da logística do time. Na última vez que esteve em Maceió, no jogo contra o CSA, parte do elenco teve uma gastroenterite infecciosa. A gente conseguiu voar fretado para Maceió, almoçar meio-dia da toca, sair 1h da tarde, entrar no avião, voar 4h30, chegar em Maceió, jantar ali mesmo, pegar o ônibus, ir até o estádio, ganhar 2-0, depois tomar banho de garrafinha, comer o que a nutrição tinha preparado ali, coisa rápida, montar num avião de novo e voltar para BH, chegando 1h da manhã na toca. O esforço foi recompensado. Com a vitória, o Cruzeiro mostrou mais uma vez que estava sobrando na competição. Faltavam 3 pontos, os mais importantes da história recente do clube, que poderiam vir em 3 dias contra o Vasco no Mineirão. Com a grana que a gente tem, a gente sobrevive até 30 de setembro, né? Para pagar a folha. A gente não tem dinheiro, mas vai entrar com dinheiro do mesmo jeito, vai cair quarta, quinta-feira, se tudo der certo. Então, em cima do aço. O apoio da torcida, que lotou o Mineirão e Independência durante toda a campanha na Série B, foi fundamental para ajudar nas finanças do clube. Mais do que dinheiro, muito da força mostrada pelo time dentro de campo também vinha das arquibancadas. É um relacionamento de lealdade 100%, de fidelidade, de paixão, de amor, seja lá qual que é o nome que você vai dar para isso, mas você vem por estádio pelo Cruzeiro. Vai ser um jogo sold out, tá uma loucura esse negócio. Os últimos jogos não foram bons do ponto de vista de operação, principalmente pelo negócio do estouro do setor amarelo. Começavam a surgir os primeiros desentendimentos entre Minas Arena, que faz a gestão do Mineirão, e a nova diretoria do Cruzeiro. Eu pedi que fosse feita uma reunião entre os órgãos públicos para a gente explicar a nossa preocupação, porque a gente tem um poder de atuação muito limitado em relação a isso. A gente sugere, mas a gente não pode atuar. O estádio não é nosso, a operação policial também não é nossa. A gente propôs uma mudança de operação para o Ronaldo, do camarote dele, para a gente conseguir ter mais tranquilidade de entrada e saída dele, não ficar aquela situação de todo mundo ficar ali pedindo foto, e Ronaldo com amigos, família, chega amanhã. A área mais tranquila do clube. Olha lá, já resolvido o ano, o verão acabou já pra ele. O cara vem sorrindo, relaxado. Ontem eu tava assistindo a live do Oliveira, cara, com o Samuel Venâncio. Muito bom, cara. Muito bom. Ele é engraçado, né? Cara, esse menino é demais. Falou de você, quando recebeu a proposta dos Estados Unidos. Aí que você que foi o cara que convenceu ele, te deu moral pra caralho. Ele queria ir embora? Ele queria ir embora da vida. Não, ele falou que, bom, queria ir embora, mas não é que eu queria ir embora do Cruzeiro, porque eu não... Tá se enrolando todo. Eu queria ir embora porque o dinheiro lá era legal, podia mudar minha vida, mas eu tô muito feliz aqui. E aí? Tudo bem? Como é que tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Bigode de Bonito, hein? Beleza, que de orelha, como é que tá? Tudo bem? Só alegria, né? Aqui, lá tá foda. Lá tá... Da primeira divisão? Mas começamos mal lá, cara. É difícil, né? A caravana tá bombando, né, cara? Porra, muito legal. Não, é o evento da cidade do ano, né? Para a cidade. Pra caralho, gente pra caralho, muito maneiro. A caravana foi um projeto do Cruzeiro que viajou o interior de Minas Gerais durante a reta final da Série B, levando experiências para o torcedor que não pode acompanhar o clube de perto. Ronaldo esteve na cidade de Conselheiro Lafayette.
retribuir tudo aquilo que a torcida estava investindo na gente, através do plano de sócio-torcedor. Nós começamos com 8 mil sócios, fomos para 70 mil. 30% desses sócios são do interior, ou seja, são torcedores que não frequentam o estádio, fizeram uma doação, então nada melhor do que levar. No interior, em Belo Horizonte, onde quer que seja, na noite de 21 de setembro de 2022, os olhares de todos os cruzeirenses estavam voltados para um só lugar, o Mineirão. Era só de garantir o acesso, do torcedor colocar para fora tudo aquilo que ele viveu nos 3 anos de Série B do Campeonato Brasileiro. Para a gente era mais importante esse dia do que ganhar o título. O principal canto da torcida na Série B diz muito, né? Termina com o verso, voltei, né? Quantos torcedores a gente não viu chorando naquele dia cantando esse verso, né? A gente que viu, né, eu, o Brock, o Rômulo, o sofrimento que foi, né, 2019, 2020, 2021, né, o sofrimento que foi para o torcedor, foram 3 anos difíceis e a gente vê o torcedor chorando de alegria, o estádio lotado. O ambiente do Mineirão aquele dia estava especial demais. O torcedor sabia que aquilo ali ia ser uma final. Cara, eu estava muito concentrado pro jogo, como se eu fosse jogar. Fazendo um comparativo, né, de antes e depois, né, dele ter se aposentado, que ele trabalha muito mais hoje mesmo, né. Fico muito feliz de ver essa nova fase aí da vida dele, tanto com o Valladolid e tanto, claro, principalmente com o Cruzeiro aqui, que a gente está mais pertinho aqui de casa, né. Eu moro em São Paulo, né, então fica mais pertinho também. Todo mundo aqui merece, tá todo mundo de parabéns por a gente ter essa oportunidade de fazer hoje. E sabe como a gente vai fazer? É jogando simples, é jogando como a gente chegou até aqui, correndo que nem louco e um ajudando o outro. Se o companheiro está melhor posicionado, toca para ele. Ninguém precisa aparecer mais que ninguém. Nós chegamos aqui como equipe, todo mundo junto. E hoje ganhamos, cumprimos o sonho de todos nós, de nossa família, dessa torcida. Hoje depende de nós. E você vai sair a jogar no campo, dependendo de nós. Sabe como se joga? Intensidade, recuperar a bola rápido, para frente, atacar constantemente. E a bola dividida de nós. Disfruten o jogo e fiquem tranquilos. Os 3 pontos vão ficar aqui, porque vocês são muito mais que eles. 1, 2, 3, 0! O Cruzeiro jogou muito bem, Mineirão lotado. O Vasco praticamente não fez nada no jogo inteiro e foi um massacre. Aí o Ignaldo busca a bola na defesa, tenta a transição, se enrolou, bateu de fora. Que eu chutei, né, de esquerda e a bola desviou no zagueiro. Foi a mão de Deus, a mão do meu avô que ajudou. Naquele momento ali, ele estava comigo, né, e pôde ver, né, lá de cima o que eu me tornei hoje. Machado! Machado, vai! Estamos mano a mano, como está sacando él, están Lincoln y Edu así. Toquen esa bola encima. Wesley, olha o lançamento na frente com o Bruno Rodrigues, está diante do goleiro, pode marcar, tocou pro Edu. Ya, tiene que ser Marquinhos, dale. Marquinhos. Y por Machado, y si te pide el cambio lo tenés que sacar. ¿Lubanor o te gusta Rafa? Lubanor, va, dale. ¡Vai para adentro! ¡Vai para adentro! Sí, Luba, de punta con Edu a todas, Primeira, segunda bola. Cipriano gingou na frente do Andrei, conseguiu o cruzamento, Lubanor limpou, bateu! Você sai de alma lavada, né? Caramba.
Esse dia foi só de festa, porque já estava anunciado. Me lembro de irmos ao campo, o Ronaldo desceu, o Gabriel desceu. Chorei muito, abraçamos os goleiros, treinadores de goleiro, a gente se abraçou, pulamos. Pô, foi um momento que mágico, vai estar guardado na minha memória para sempre. Como é que você coloca dentro das emoções que o futebol te fez viver aquele momento ali, aquela festa dentro de campo? Como uma Copa do Mundo. Não tenho nenhum medo em dizer isso. Una boa fechada do ano, né? Que todo merecia. Aqui todo trabalha muito e dan el máximo e quando se vê reflexado dentro do campo, que é o mais importante, dá um alívio e dá alegria. Assim que não, todo merecido. Me lembro de uma imagem muito marcante de mãe e filha juntas. Era uma torcedora que era trans, com a mãe, que por muito tempo não aceitava que ela era trans, mas para poderem viver esse momento juntas, foram juntas ao estádio e estavam ali abraçadas e choravam. Vi o Ronaldo, o entorno do Ronaldo, falei, meu Deus, como mudou assim. Não é uma mudança de um ano para outro, mudou a diretoria, não é essa mudança. É a cultura do futebol. Logo depois que acabou o jogo, né, eu estava chorando no campo e ele veio me dar um abraço, né, ele e o Paulo André. Aquilo dali ficou marcado para mim, uma cena que eu vou levar para o resto da minha vida, eu vou contar para os meus filhos, para os meus netos, que eu tive com o fenômeno. Eu pude, de alguma maneira, ali ter a sensação de dever cumprido com todos os meus colegas, com a equipe, vários funcionários que até já estavam na casa há muito mais tempo e que tiveram aquela sensação de que, a gente conseguiu, de alguma maneira, cada um botar um tijolo, uma sementinha para a coisa se concretizar. E no vestiário foi uma mistura, né, cara, de emoção, né, muita gente chorando, muita gente sorrindo, extravasando. Eu estava tentando, mas não estava conseguindo. Mas o que os caras quebram também é brincadeira, né? Eu não tenho articulação mais para aquilo. Passei uma vergonha feia. Mas tá bom. Depois a gente foi na coletiva do Paulo. Sim! Foram 107 partidas com o Cruzeiro na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Um período triste e sombrio que chegou ao fim naquele 21 de setembro de 2022. Foi um dia de alívio, um dia de novos tempos, da certeza que voltaríamos para o lugar aonde a gente nunca deveria ter saído. E que aquele passado que pisaram na gente, que roubaram, dilaceraram o Cruzeiro, aquilo tinha ficado para trás, sabe? Na semana seguinte, a festa pelo acesso, que havia começado no Mineirão, se espalhou pelas ruas do centro de Belo Horizonte,
com a presença dos jogadores, do técnico Paulo Pesolano e de 40 mil torcedores. E ali a gente estava junto com eles, a gente desceu do trio, né? A gente fez festa na rua com eles, então foi muito legal. Menos de 24 horas depois, mais festa. Com as derrotas de Grêmio e Bahia, o Cruzeiro confirmou o título antecipado mesmo sem entrar em campo. Tava com a minha filha, com meu filho e com a minha esposa. A gente tava na cama assistindo o jogo e torcendo. Pra mim foi a melhor forma que eu podia comemorar aquele título, porque minha esposa e meus filhos são tudo pra mim, né? De clube na cidade e mora dentro do meu coração. Quando você consolida o acesso e o título, a gente vê uma satisfação muito grande e um sentimento de dever cumprido. O Grêmio subiu com 2 rodadas de antecedência ao vencer o Náutico por 3-0. O acesso para outros foi mais sofrido, apenas na última rodada. O Vasco venceu o Ituano. O Bahia derrotou o CRB. E ambos puderam comemorar o retorno à Série A. Então, quando o jogo de Itu acabou e a gente entra no gramado, assim, é uma sensação indescritível, porque tudo aquilo que a gente trabalhou, tudo aquilo que a gente falou que poderia acontecer, e a gente que está sentado na parte mais de gestão, você começa a pensar o futuro, né? Porque se você fica mais um ano na Série B, você tem problemas, de repente a contratação é diferente, o nível de investimento ia ser diferente, impactava muito aquele acesso. Olha, a gente tem um lema que a gente diz sempre, Série B não é para fazer uma boa campanha, uma média campanha ou uma campanha ruim. Série B é para pegar e subir. Então nós subimos. Então já foi um sucesso. Se faltava alguma coisa no campo para ser resolvida, era o CSA. A rixa entre Cruzeiro e CSA começou em 2019. Um áudio vazado do então meio-campo do Cruzeiro, Thiago Neves, gravado antes de um jogo contra o CSA na reta final da Série A daquele ano, explodiu como uma bomba na torcida depois da derrota determinante no rebaixamento do Cruzeiro. Fala, Zezé, bom dia, cara. Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu, pra ganhar jogo. Que a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. E nós perdemos aquele jogo para cair para a segunda divisão com um pênalti perdido pelo Thiago Neves. Foi muito ruim aquele momento. Na Série B de 2022, apenas o CSA corria o risco de rebaixamento. E o Cruzeiro tinha a chance de devolver a provocação. Ele vem a jogar como se fosse uma guerra. Nós temos que estar à altura e por cima dele, com bola e sem bola. Tá bem, gente? Lourenço vai arriscar dali, emendou! Lucas Oliveira na área, Brock também, vem a bola no alto, de cabeça no canto, gol! Olha o Lucas Lourenço na frente, Gabriel, tá valendo, Lucas Barcelos, gol! Ele bate de canhota e costuma pegar muito forte, daí o Brock, bateu, a bola sobrou, Rômulo, gol! Lucas Barcelos, agora o Luvanor arrancou na área, foi agarrado, bateu no canto, gol! Gol que cai como uma luva pra festa do Mineirão! Acabou essa desgraça! E a gente conseguiu, né, trazer mais essa alegria ao torcedor para fechar o ano com chave de ouro. Cruzeiro, campeão da divisão de acesso 2022. O Cruzeiro tá de volta para casa, tá de volta à Série A. Passa tudo isso que a gente passou na cabeça, né? Porque a gente foi questionado, ninguém acreditava que ia dar certo. A gente teve batalha do Fábio, batalha do Vitor Roque, batalha do Conselho. Valeu a pena.
A gente acreditou muito e valeu a pena. Foi um ano muito difícil e agora só comemorar um pouco. É hora de pensar em grande e pensar em Série A. Na manhã seguinte ao jogo contra o CSA, Ronaldo foi à toca para outro momento importante desse novo Cruzeiro. Porra! Tá bom, tá ótimo. Não fez nada, cara. Olha aqui. Você não. Pô, tu tá de sacanagem. Tá bom, tá bom. Tá suave. Durante o período de férias do futebol profissional, a Toca da Raposa 2, principal centro de treinamentos do Cruzeiro, foi reformada. Essa modernização da Toca 2 hoje foi para suprir uma demanda de corte de custos e melhoria da qualidade dos colaboradores. Não tem nada de luxo envolvido, não tem gastança. Foi tudo muito bem planejado, orçado e executado em uma obra de 68 dias, que também é prazo recorde. A Toca 2 também abriu suas portas para outro pilar estratégico da nova gestão, o futebol feminino. Quando o Pedro Martins fez o primeiro contato, o que mais me motivou nesse projeto e onde ele realmente me convenceu a vir para o Cruzeiro foi ouvir de alguém que claramente está na hierarquia acima. Primeiro, reconhecer que existem travas culturais que podem, de alguma forma, atrasar esse processo de desenvolvimento do futebol feminino. Cara, a gente vai andar do lado do futebol feminino, vai comprar essas brigas, isso vai ser uma prioridade, vai ser um pilar estratégico. Isso fez toda a diferença. Se a gente olhar para o próprio Cruzeiro, e vamos fazer a nossa meia-culpa aqui, a gente levou 98 anos enquanto instituição para fazer futebol feminino. Na minha cabeça, o Ronaldo falou algo mais ou menos assim, porra, vamos construir legado. A temporada de 2022 não acabou à altura das expectativas criadas pelos botafoguenses. Com a derrota para o Atlético Paranaense na última rodada, o Botafogo terminou a Série A na 11ª colocação, fora da zona de classificação para a Libertadores. Primeiro que a gente tem um grupo de atletas que terminaram o ano jogando bem, ou seja, com pré-temporada eles têm a chance de ainda subir um degrau no nível profissional. Com algumas peças pontuais, a gente conseguiria levar ainda mais o nível do time. Em dezembro, os sócios do Bahia aprovaram a reforma do Estatuto, permitindo assim a mudança para a SAF e a venda de 90% do clube empresa para o Grupo City. Um dia histórico para o Bahia e também para os seus torcedores que votaram e aprovaram com 98% dos votos que o Bahia se transforme na Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, numa parceria aí com o Grupo City. Que a qualidade das informações, dos relatórios, a objetividade na conversa, a firmeza do propósito do que nós queríamos, isso tudo foi fundamental para que a gente tivesse esse processo de conquista recíproca, assim. Na discussão sobre a Liga, Libra e Futebol Forte se aproximam ideologicamente em um ponto importante: a divisão das receitas de TV. A forma como é feita hoje em dia ela é totalmente precária, totalmente assim, inadequada, digamos assim. É uma forma desigual de tratar os direitos. Mas eu acho que os dois grupos, tanto a Libra quanto a Forte Futebol, já apresentaram um modelo muito mais factível, que é um modelo em que a gente tem um equilíbrio financeiro bem adequado, um equilíbrio financeiro muito próximo do que existe na La Liga hoje, em que o primeiro, no pior cenário, vai ganhar 3 vezes e meio mais que o último colocado. Garantir esse equilíbrio, garantir essa divisão de receitas de uma forma mais equilibrada é fazer um futebol brasileiro mais forte, é fazer um produto mais forte, um produto melhor e é com certeza, né, ter melhores receitas e a divisão do bolo ser uma divisão maior. Outro ponto importante: a possibilidade de fundos estrangeiros proporem investimentos em uma liga que ainda nem existe, buscando direitos econômicos sobre receitas.
Nós temos o melhor, chamado melhor futebol do mundo, nós somos o maior exportador de talentos do mundo. A camisa verde e amarela é temida em todos os gramados, mas temos um dos campeonatos menos importantes se você comparar, né, no mundo inteiro com os lugares que são os nossos competidores em Copas do Mundo. E agora falando um pouquinho mais em nome da própria Libra, a Libra já tem acessado o mercado, já tem buscado empresas parceiras para, num primeiro momento, fazer consultas de preço, tomadas de preço, para, num segundo momento, começar a atacar o mercado e começar efetivamente a comercializar seus direitos, que passarão a viger a partir de 2025. Nós vamos continuar trabalhando nisso, claro que agora num processo mais adiantado, né, com questões concretas, com propostas de investidores na mesa, com documentos que garantem esses investimentos. Isso dá uma conotação, por óbvio, muito mais séria e muito mais efetiva no processo. Mas atritos ainda atrapalham o andamento da criação da Liga. Porque tudo tem que ser do jeito que o Flamengo quer. 99% dos clubes, eu tenho certeza absoluta, não é que concordam comigo, mas todos ficam quietos. É incrível. Precisa uma mulher bater na mesa e falar, gente, acorda. Sabe, não pode. Um clube determinar o rumo de uma liga. Não pode, sabe? Aí eu falei para ele, se você não está satisfeito, saia. Entende? Saia. Simples. A Liga segue com 19 clubes. Eu espero que o futebol brasileiro mude e mude rápido, mas conhecendo os nossos dirigentes e como funciona esse jogo, é sempre bom ter um pouco de pessimismo. Ainda em dezembro de 2022, após quase 40 dias de férias, o Cruzeiro voltou aos trabalhos para iniciar a temporada que marca a volta do time à elite do futebol brasileiro. Do elenco campeão da Série B, apenas 10 jogadores continuaram no clube, que precisaria se reinventar mais uma vez. Entendemos que aquele time de 22 não seria competitivo. Assim como na temporada passada, seria preciso encontrar reforços, tendo que driblar o orçamento limitado. É difícil. O mercado está ruim, está inflacionado, né? Os jogadores estão ganhando cada vez mais. Eu até brinco que eu joguei na época errada. Para a Série A, a gente começa a se confrontar com um nível de investimento muito maior. A diretoria do Cruzeiro trouxe 20 reforços para o Campeonato Brasileiro, com alguns nomes conhecidos, como Ramiro, Matheus Vital e Wesley. As contratações, ainda tímidas, para quem estava acostumado a ver sempre grandes craques, contratações importantes, são tímidas. Nós queríamos um elenco que, primeiro, tivesse jogadores protagonistas e com volume de jogos na Série A, que respeitasse a nossa forma de jogar. Hoje, com o elenco que tem e chegando alguns jogadores ali para o setor defensivo, eu penso que o Cruzeiro na Série A vai ser uma campanha de meio de tabela. Para surpreender, acho que precisa de um pouco mais, porque os times se reforçaram muito e são 3 anos sem disputar a competição. Essa jogada do Vinícius, cruzou, mandou para a área. No Campeonato Mineiro, após um empate contra o Atlético e uma derrota para o América Mineiro, o torcedor ficou ainda mais receoso ao ver a fraca atuação do time contra o Pouso Alegre em mais uma derrota. No vestiário, ainda de cabeça quente, o técnico Paulo Pesolano mandou chamar o CEO do clube, Gabriel Lima, para conversar. Aí falei com Gabriel, falei com Pedro. A coisa que falamos aí. Mas depois que lo fale nele, né? Fica melhor. Vai falar, Gabriel? Sim. Pronto. Pergunta para ele que lo fale. Olha, essas reuniões de vestiário pós-jogo, normalmente as pessoas falam o que não querem falar. Ainda dentro do vestiário, Pesolano pediu demissão. Acho que o Pesolano falou que ele não queria ter falado, mas logo depois a gente se acertou, se entendeu. No dia seguinte a gente já estava mais calmo. Após reunião entre Pedro Martins, Gabriel Lima, Paulo André e Pesolano, ficou definido que o técnico uruguaio continuaria no Cruzeiro. No mesmo dia, um churrasco entre os jogadores aliviou um pouco do clima de desconfiança. Hoje não liemos tanto o resultado. Sí, todos queremos ganar. Soy el primero que quiero ganar. El resultado tem que estar, mas não é o principal. Lo mais importante, gente, como se fazem as coisas. Porque estão falando lá fora, cara. Sinceramente, a gente não está ligando nada. Porque a gente tem muita convicção e clareza do que está sendo feito aqui dentro.
E os que chegaram, acreditem nisso. Porque isso vai levar o Cruzeiro a fazer uma temporada do caralho. Os torcedores do Cruzeiro foram apoiar os jogadores na toca. Todo mundo parou o carro, conversou, eles conversaram, pediram para ter raça, para a gente se doar ao máximo, porque é um clássico, é um jogo à parte. Mas também cobravam uma boa resposta em campo no clássico contra o Atlético Mineiro. Hoje a gente vai vencer esses caras, como equipe, e traz essa torcida toda pra gente nossa. E os caras vão nos respeitar, escuta o que eu tô dizendo. Hoje eu tava lembrando, quando eu tinha 13 anos, que minha mãe faleceu, eu tava lembrando disso hoje porque no dia seguinte eu tinha um jogo em Itu pra jogar contra o Ituano, que era o time grande lá da região. E eu falei que eu queria jogar. E daí meu pai falou, cara, tu acabou de perder a tua mãe, você não precisa fazer isso. Sabe por que eu queria estar lá? Porque lá era o único lugar que eu conseguia estar feliz. Porque dentro do campo, no futebol, era o único lugar que eu conseguia não chorar. Porque se eu estava na escola, eu estava pensando, ali era o único lugar. O futebol mudou a minha vida, como mudou a nossa vida. Se eu entrar ali hoje, naquele campo, e fizer mais um jogo normal, eu não vou estar honrando a minha história, a história daquele moleque que entrou no campo depois da mãe chorar. Se você entrar lá e fazer um jogo normal, você não vai estar honrando aquele moleque que enganaram e levaram para Europa, que não te davam comida, e você tinha que beber leite. Você lembra disso? Então nós vamos entrar lá, cara, e nós vamos dar o nosso melhor. Porque eu quero participar da história da vida de vocês. E eu quero que vocês participem da minha. Vamos arrebentar! Vem a cobrança, fechada do Nicão, toque de cabeça, do bloque pra fora, pra fora, pra fora! Paulinho, gingou na frente do Neto Moura, cruzamento na área, tentou o Gemerson, Patrick de cabeça, pra fora! Ali já há um ganho técnico, que permitiu ao Cruzeiro competir com um rival que vem num trabalho de anos aí de bons elencos, boas campanhas. Everson Pedrinho, pro meio pro Bruno Rodrigues, recebeu diante do goleiro, passou pelo Everson, pode marcar, bateu pro gol! O Cruzeiro jogou para vencer o Atlético. Se não fosse aquele lance do Hulk lá, que eu considerei falha do Rafael Cabral. O Galo tenta levantar para a área, bateu o Hulk! A gente fez uma avaliação longa do elenco que estava aí de Série B. Você ficou justamente porque você foi muito bem. Porque, cara, na nossa avaliação interna, você é outro jogador. O que você melhorou esse ano, impressionante. Após receber uma proposta do Cerro Porteño do Paraguai, o capitão do acesso, Eduardo Brock, está prestes a deixar o clube. Ele recebeu uma proposta muito boa no aspecto financeiro do Cerro Porteño. Mas na condução de todo o processo, o Cerro Porteño acabou se atrapalhando, porque eles buscam primeiro o Cruzeiro fazendo uma oferta financeira, uma oferta financeira importante. E durante as conversas eles param de de dar continuidade para essa negociação e vão direto no atleta. E oferecem um salário muito maior para o Brock. O nosso ponto aqui só que me pega e aperta sempre, que eu tenho que defender isso de maneira religiosa, é dinheiro, entendeu? Então, tudo que a gente está fazendo, o cobertor é curto. A gente sabe que teve uma contrapartida importante para o Cruzeiro, mas pela forma com que foi conduzido pelo clube paraguaio, a gente já teria desistido dessa negociação se não fosse a pessoa e o atleta que é o Brock. Eduardo Brock acabou se transferindo para o Cerro Porteño. O conflito entre Mineirão e Cruzeiro continua. A direção da SAF ainda não encontrava denominador comum com a Minas Arena. E durante o Campeonato Mineiro, o clube jogou algumas vezes como mandante no Estádio Independência e até em Cariacica, no Espírito Santo. Eu acho que tem uma relação muito desgastada ao longo dos anos, que passa pelo Cruzeiro não ter honrado com compromissos com a Minas Arena
ao longo de anos e anos. Na nossa chegada, eu posso dizer que 100% dos compromissos que a gente assumiu com a Minas Arena foram honrados em dia e não temos nada que desabone a nossa conduta com eles. É complicado você ser o dono da partida, você ser o responsável pela partida e não ter ingerência sobre os fornecedores. Toda a contratação, todo o investimento do dia do jogo é do Cruzeiro, mas quem toma a decisão final não é o Cruzeiro. O Atlético fez o estádio, o América tem o estádio dele, né? Então o Mineirão tem que ser nosso. Mas isso é uma questão de tempo. A Minas Arena tem essa concessão até 2037, então se o Cruzeiro passar a não jogar lá, não tem nenhum outro clube para jogar no Mineirão até 2037. A gente vai conseguir ter uma agenda mais forte de jogos lá a partir do mês de junho. O Mineirão um dia vai ser do Cruzeiro, eu tenho certeza absoluta e convicção. A identificação que o torcedor tem com o Mineirão é gigante, é do mesmo tamanho do amor do torcedor pelo Cruzeiro. A SAF do Cruzeiro começa a se transformar internamente. O empresário Pedro Lourenço, colaborador histórico do clube, fez um empréstimo e recebeu como garantia 20% das ações da SAF, tornando-se oficialmente um investidor. Sempre tive no meu radar que o Pedrinho seria um ótimo parceiro local para a gente ter no clube. É um cara do bem, é um cara com uma identificação com a torcida muito grande, muito potente financeiramente. Eu até brinquei com ele, então você compra 90, eu te compro a metade, fica 45. Não, eu quero ter a maioria. Falei, depois nós vamos conversando. E eu sempre falava assim, se eu tiver que vender 10 lojas para o Cruzeiro não cair, tiver que pagar, eu faria, sabe? Eu sempre falaria isso. Só que no futebol não adianta eu administrar minha empresa bem e um clube de futebol é diferente. Então eu não tenho esse gabarito todo para dirigir um time de futebol, um clube do tamanho do Cruzeiro, do tamanho da expectativa. Pedro Lourenço também financiou toda a obra de reforma da Toca 2. Ele sempre foi uma figura muito presente, seja como patrocinador, seja como membro do conselho gestor, seja como, de uma certa forma, um mecenas que ajudou em vários momentos. No primeiro jogo da semifinal, mesmo diante da torcida celeste, derrota por 2-0 para o América. Entra na área, bate cruzado, Juninho! Gol! O clima esquentou no vestiário. Movimentação, vai tomar no cu, não faz uma porra no jogo, meu irmão. Vai se fuder, cara. Você não jogou também, Oliveira? Eu sei, cara, eu sei. Eu Cada um tem que pensar o que tem que melhorar. Tem que escutar. Não é, você não tá sendo comigo. Não, mas claro que eu tô comigo. Eu perdi. Quem tava comigo perdendo ali no campo? Aqui nada, irmão. Você só fala dos outros. Você nunca fala de você. Eu tô falando pra falar todo mundo, pô. Pô, é sempre falar, Oliveira. Cada um sabe o que tem que fazer, irmão. Cada um sabe o que tem que fazer. E falar. Deixa o cara desabafar. Deixa o cara desabafar, irmão. Não vai falar porra. Tá falando muito, tá falando. Deixa o cara desabafar, mano. Porra. Toda hora a gente tá querendo empatar o outro de ser o que ele é, porra. A gente tem que deixar o cara ser o que ele é. Se o cara lá dentro é pra porrar, ele vai lá e porra, cara. Se o cara é pra fazer gol, ele tem que fazer os gols pra nós. Agora ele tá com medo mesmo, pô. Eu vejo um time medroso, caralho. Nosso time é medroso. Nosso time é medroso. Não tem coragem. No dia que nós criar coragem, a gente vai começar a jogar o jogo. Ronaldo, que assistiu ao jogo em um camarote, foi xingado por alguns torcedores. Logicamente, eu fico muito triste, decepcionado e venho embora para casa. Fico 2, 3 dias ainda muito chateado, tentando entender essa reação. E não é pela a crítica, e sim pelas ofensas. Eu sofri crítica a minha vida inteira, não é por crítica que eu vou me abalar. No jogo de volta, o Cruzeiro brigou muito, teve chance de fazer o primeiro gol, mas mesmo jogando bem, foi derrotado novamente. E Paulo Pesolano pediu demissão. Primeiro, antes de las preguntas, me voy a comunicar que
minha comissão técnica e eu não vamos continuar no Cruzeiro. Avaliamos a possibilidade dele ficar até o final do Mineiro, porque entendíamos que essa continuidade nesse início era fundamental para que a gente conseguisse amadurecer muito das ideias dentro desse elenco que estava sendo modificado e que conversaríamos novamente após o Campeonato Mineiro para entender se nesse momento a gente mantém o vínculo até o final da temporada ou se ele vai buscar novos ares. Vocês merecem treinador al 100%. El que me conoce el año pasado, el Pesolano estaba al 1000%. Este año no logré estar al 100%. El que no me llegó a conocer, pido disculpas. Vocês são foda, gente. Tem muito para dar. Vai vir um professor que vai estar al 1000%. Porque você merece. Entrou na história desse clube. Você se entregou 200%. É um prazer trabalhar com você e eu sei o quanto que você ama esse clube. O quanto que você ama todo mundo que está aqui. Porque vocês viveram isso com intensidade. Nós todos aprendemos muito com vocês. E eu quero uma salva de palmas para o Paulo Pesolano por tudo que ele fez por aqui. A gente sempre tem um plano. O plano sempre existe. Foi pensado esse momento de saída do Pesolano, de substituição. Assim como o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, Botafogo e Vasco não foram bem no Campeonato Carioca de 2023. O Vasco ainda foi eliminado precocemente da Copa do Brasil pelo ABC em disputa de pênaltis. Acabou! O ABC está classificado na Copa do Brasil! Eu vejo um risco quando a gente tenta analisar a capacidade desses novos donos se balizando por resultados dos clubes. Você ganha um clássico e a SAF já é um sucesso, o Botafogo ano passado foi isso, depois perde um clássico e a SAF já é um desastre, isso é muito curto. O futebol ele é feito de resultados semanais. Já o Bahia, que ainda não tinha sua SAF completamente estruturada, foi campeão baiano, alcançando a marca de 50 títulos estaduais. O Cruzeiro anunciou agora nas redes sociais a contratação do Pepa, treinador português de 42 anos, assim como o Pesolano é ex-jogador. Nunca fui tão esmiuçado na vida, mas isso também me deu a garantia de quem estava do outro lado, que sabem o que estão a fazer, sabem o caminho que estão a percorrer. Na minha vida, Ronaldo só há um. Em Portugal temos o Cristiano, top. Depois há o Ronaldinho, mas Ronaldo não precisa de ser Ronaldo 9, não precisa ser Ronaldo. É o Ronaldo, para mim só há um, que é o nosso. De comportamento mais calmo, bem diferente de Pesolano, o técnico português Pedro Miguel Marques da Costa Felipe, conhecido como Pepa, conseguiu acalmar um pouco a torcida do Cruzeiro. Até que uma notícia movimentou os bastidores do clube. De Ronaldo para Ronaldo, o Pesolano deixou o Cruzeiro e vai treinar o Valladolid, da Espanha, o outro time do fenômeno. Uma negociação polêmica, capaz de levantar discussão sobre negociações envolvendo clubes de um mesmo dono. 2 semanas depois de deixar o Cruzeiro, Paulo Pesolano foi para o Valladolid, que também tem Ronaldo como acionista majoritário. Depois da campanha irregular no Campeonato Mineiro e de uma estreia com derrota para o Náutico na Copa do Brasil, era chegada a hora do principal desafio do Cruzeiro em 2023, a Série A do Campeonato Brasileiro. Nós estamos num grande clube que foi campeão várias vezes desse campeonato. A gente tem que honrar essa história. Vai ser um ano difícil, mas as coisas vão encaixar e nós vamos, cada ano, nós vamos ganhando fôlego para nós voltar ao que era antes. A minha maior expectativa é com relação à torcida. Se ela vai continuar na mesma toada que estava no passado. Tolerante, paciente, compreendendo que é um novo momento, que o Ronaldo, a administração do Ronaldo é austera, ninguém vai esbanjar grana. A gente não iludiu o torcedor em nenhum momento, não mentimos, não prometemos um time que ia ser campeão já em 2023, não prometemos Libertadores, nós prometemos que seríamos um time competitivo e nós temos um time competitivo. Assim como ano passado nós entendemos o momento, a gente entende o momento desse ano e o quão importante é esse ano para a continuidade dos projetos do clube. Ronaldo estava na Arena do Corinthians, em São Paulo, para a estreia do Cruzeiro na Série A.
Foi no Clube Paulista que o fenômeno encerrou sua carreira profissional em 2011. Há 3 anos que não se lembram do Cruzeiro, certo? Há 3 anos. Mostrem lá quem somos, cara. Mostrem quem somos. Qualidade, joguem, vamos para cima. Não interessa onde estamos. Interessa a camisa que vestimos, cara. Vamos lá, vamos lá. Aí chegou para fazer o domínio, Matheus Pinto. Espalma, Rafael. Fausto recupera, pode bater, bateu bonito. Para fora do gol. Tentou a jogada por dentro com o Matheus. Trabalhou, Yuri devolveu para o Matheus e agora. Gol! O Matheus Araújo também fez o levantamento. Gil de cabeça, espalma, voltou a chance. Marcou falta do Gil. Bandeirinha correu para o meio. O Daronco está marcando. Anderson Daronco. E ele confirma o gol. Tá bom. Na direita com o William. Devolveu para o Marlon, canhotinho, cruzamento. Cássio foi, o toque de cabeça. Não foi falta, não. Foi falta ao caralho. O cara deu a falta aí, volta atrás. Vamos lá, cabeça para cima. Vão aprender com o que a gente errou hoje, mas tem muita coisa boa mesmo que a gente fez aqui. Tá bem? Vamos em frente. Bandeiras superiores para esse duelo, tá? Ainda sem poder contar com o Mineirão, mais de 21 mil torcedores lotaram a Arena Independência para acompanhar de perto o primeiro jogo do Cruzeiro em casa no retorno à Série A. Contra o Grêmio do uruguaio Luiz Soares, embalado depois de vencer o Santos na estreia. Rodrigues, Vital no calcanhar, Bruno Rodrigues, vai bater dali, cobrança do Nicão, no alto, desvio de cabeça, do Richard pra fora, sobrou vontade pro William, cruzou, jogou na área, bateu para o Rodrigues, Lisca, ganhou de olho na bola, Matheus Vital, Ramiro pro meio da área, Gilberto! Oliveira, jogadores altos, vem a bola, bateu. Cristaldo vai bater dali de longe, vem por ali do Cristaldo pro Soares, pé canhoto, tenta levar pro direito, Soares bateu de bico na bola, tentou de novo, Cristaldo, Rafael Cabral. Depois de 1.269 dias, ou 3 anos e meio, o Cruzeiro voltava a vencer uma partida de Série A. Voltamos! A camisa mais vitoriosa da Copa do Brasil, de tantas glórias nos gramados de Minas Gerais, do Brasil e da América do Sul, que atravessou décadas vestindo gênios. Ela está de volta ao seu lugar de direito. Talvez ainda não está jogando da maneira que a gente quer, mas a gente vai encontrar esse equilíbrio e a gente vai fazer um bom campeonato brasileiro. Quem está aqui hoje tem identidade, tem identificação com o clube. E eu acho que isso faz uma diferença tremenda para o resultado acontecer. Que a gente continue assim, cada vez mais forte, cada vez mais unido, amando esse clube cada vez mais, que a gente vai voltar para o nosso lugar onde a gente sempre esteve. E o Cruzeiro é isso, o Cruzeiro é cabuloso. Eu tenho muita esperança de que o Cruzeiro volte a ser o grande Cruzeiro no menor espaço de tempo. Eu acredito muito que a nossa contribuição vai ser, dá para fazer um futebol bonito, dá para ganhar título, dá para ser competitivo e ter responsabilidade do ponto de vista econômico e um olhar de longo prazo. O futebol, ele é um patrimônio cultural do povo. E agora essa nova jornada, como dirigente, como proprietário de clube, dar o máximo para retribuir de alguma maneira no início de carreira no Cruzeiro. Eu estou muito confiante de que
a gente vai conseguir o nosso objetivo.